Olá, neste vídeo vamos apresentar e aprofundar o mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física escolar, baseado em discussões presentes no PROEF e em perspectivas críticas da educação física brasileira. O objetivo é refletir sobre os desafios da disciplina na escola e compreender como a educação física pode contribuir para uma formação mais humana, crítica, inclusiva. No centro do mapa está o tema Problemáticas da Educação Física. Esse tema reúne questões históricas, pedagógicas, sociais e culturais que influenciam diretamente a prática docente e a participação dos estudantes nas aulas. A educação física escolar não deve ser entendida apenas como prática esportiva ou momento de lazer. Ela é um componente curricular que trabalha a cultura corporal, os valores sociais, a formação cidadã e o desenvolvimento crítico dos alunos. O primeiro tópico a ser trabalhado aborda a indisciplina e o afastamento das aulas de educação física. Esse é um dos principais desafios encontrados nas escolas atualmente. Muitas vezes os alunos deixam de participar das aulas porque não se sentem incluídos ou motivados. Uma das grandes causas disso é o chamado rola-bola, quando o professor entrega a bola aos alunos sem planejamento pedagógico, permitindo apenas jogos livres, geralmente de futebol, futsal. E nesse modelo, os estudantes mais habilidosos dominam as atividades, enquanto os menos habilidosos acabam excluídos ou desmotivados. Além disso, o excesso de competitividade também contribui para o afastamento. Muitos alunos têm medo de errar, de sofrer críticas ou de serem ridicularizados pelos colegas. Outros não se identificam com os conteúdos trabalhados, especialmente quando as aulas valorizam apenas o esporte competitivo e ignoram outras manifestações da cultura corporal, como danças, lutas, jogos populares, ginástica e práticas corporais de aventura. As consequências desse processo são graves. Surge o desinteresse pelas aulas, a baixa participação, conflito entre os estudantes e até a desvalorização da própria disciplina dentro da escola. Muitos passam a enxergar a educação física apenas como recreação, sem perceber seu papel educativo. Nesse contexto, o papel do professor é essencial. O docente precisa planejar as aulas diversificadas, promover a inclusão e ouvir o interesse dos alunos. Também é importante criar um ambiente democrático, no qual todos se sintam respeitados e capazes de participar. As soluções passam pela utilização de metodologias participativas, atividades significativas e valorização da diversidade cultural do movimento humano. No segundo tópico, trata da relação entre o saber fazer e o saber sobre fazer. Historicamente, a educação física valorizou muito mais o saber fazer, ou seja, a execução prática dos movimentos, esportes, exercícios. Nesse modelo, o importante era aprender a jogar, correr, saltar ou executar técnicas esportivas. Porém, as abordagens críticas passaram a defender também o saber sobre o fazer. Isso significa compreender os significados sociais, históricos e culturais das práticas corporais. O aluno não deve apenas jogar futebol, por exemplo, mas também refletir sobre questões como mídia esportiva, a mercantilização do esporte, a violência entre as torcidas, a desigualdade de gênero e a inclusão social. Essa mudança é importante porque amplia o papel educativo da disciplina. O estudante deixa de ser apenas um executor de movimentos e passa a desenvolver pensamento crítico sobre a cultura corporal. Assim, teoria e prática não devem estar separadas. A educação física precisa unir vivência corporal e reflexão, formando sujeitos mais conscientes e participativos na sociedade. No terceiro tópico, em relação aos aspectos legais da educação física,
aborda a metodologia de ensino da educação física. Ao longo da história, diferentes metodologias influenciaram as aulas escolares. A metodologia tradicional é marcada pelo professor como centro do processo de ensino. Nela predominam exercícios repetitivos, foco no rendimento físico e valorização dos alunos mais habilidosos. Esse modelo muitas vezes gera exclusão e reforça a desigualdade dentro da turma. Já a abordagem crítica superadora propõe uma educação física voltada para a transformação social. Nessa perspectiva, os conteúdos da cultura corporal devem ser ensinados de forma crítica, relacionando-os com a realidade dos estudantes e com questões sociais mais amplas. O objetivo é formar cidadãos capazes de compreender e transformar a sociedade. A metodologia construtivista valoriza a participação ativa. O estudante deixa de ser apenas receptor de informações e passa a construir conhecimentos a partir de sua experiência, interações e vivências corporais. Por sua vez, a crítica emancipatória enfatiza autonomia, diálogo e consciência crítica. O professor atua como mediador do conhecimento, incentivando os alunos a refletirem sobre sua realidade e desenvolver capacidade de tomada de decisão. Todas essas metodologias mostram que a educação física não se deve limitar ao ensino técnico do esporte. Ela deve promover inclusão, reflexão crítica e participação democrática e desenvolvimento humano. Esse tópico foi discutido agora, as metodologias de ensino da educação física. No outro tópico, trata dos aspectos legais da educação física. A trajetória histórica da disciplina na legislação brasileira revela mudanças importantes. No primeiro tópico, a LDB de 1961 tornou a educação física obrigatória até os 18 anos, valorizando principalmente aspectos ligados à saúde e ao preparo físico. Já a LDB de 1971 ampliou a obrigatoriedade para todos os níveis de ensino, mas ainda mantinha uma visão biologicista e tecnicista, voltada ao rendimento físico e à disciplina corporal. Mas aí a grande mudança ocorreu com a LDB de 1996, que consolidou a educação física como componente curricular obrigatório, integrado ao projeto pedagógico da escola. Isso fortaleceu a compreensão da disciplina como área de conhecimento e não apenas atividade prática. Posteriormente, a Lei 10.793 de 2003 estabeleceu possibilidades de dispensa em casos específicos, como estudantes trabalhadores, maiores de 30 anos ou pessoas com determinadas condições. Apesar disso, essa legislação também contribuiu para a cultura da dispensa, especialmente no ensino noturno, gerando debates sobre a exclusão e a desvalorização da disciplina. Esses aspectos legais demonstram que a educação física sempre esteve relacionada aos interesses sociais e políticos de cada época, passando de uma visão militar e higienista para uma perspectiva educacional mais crítica e inclusiva. No quinto tópico, no quinto tópico é o tratamento do esporte na educação física. Durante muito tempo, o esporte foi tratado de forma tradicional, priorizando competição, desempenho e rendimento. Nesse modelo, apenas os melhores participavam de forma ativa, enquanto os demais eram excluídos ou marginalizados. Isso gerou diversos problemas, como o excesso de valorização do futebol, a monocultura esportiva e o desinteresse de estudantes que não se identificavam com essas práticas. Muitas vezes as aulas reproduziam o modelo do esporte de alto rendimento presente na mídia, ignorando os objetivos educacionais da escola. Em uma perspectiva pedagógica e crítica, o esporte deve ser compreendido como fenômeno cultural e social.
O professor pode adaptar as regras, promover jogos cooperativos e discutir temas relacionados ao esporte, como racismo, violência, desigualdade econômica e influência da mídia. Assim, o esporte deixa de ser apenas competição e passa a ser instrumento de inclusão, reflexão e formação cidadã. No sexto tópico, a ser trabalhado, aborda as questões de gênero da educação física. Historicamente, as práticas corporais foram marcadas por estereótipos de gênero durante muito tempo. Acreditou-se que determinados esportes eram para meninos e outros para meninas. Esses preconceitos ainda estão presentes na escola e muitas meninas são desencorajadas a participar do futebol, enquanto meninos sofrem preconceito ao participar de danças ou ginásticas. Isso limita experiências corporais, reforça desigualdades e gera exclusão. Além disso, estudantes que não se encaixam nos padrões tradicionais da masculinidade e feminilidade também podem sofrer discriminação nas aulas de educação física. Diante disso, o papel da escola e do professor é fundamental na promoção da igualdade e do respeito à diversidade. É importante criar práticas pedagógicas inclusivas, combater preconceitos e garantir que todos tenham o direito de participar das atividades corporais, sem discriminação. A educação física pode contribuir muito para a construção de relações mais respeitosas, democráticas e igualitárias dentro da escola. E por fim, no último tópico, o último tópico trata dos temas geradores, da situação limite e do inédito viável, conceitos inspirados nas ideias de Paulo Freire. Os temas geradores surgem das problemáticas reais vividas pelos estudantes e pela comunidade. Na educação física, isso pode incluir discussões sobre exclusão, violência, preconceito, saúde, lazer e acesso ao esporte. As situações limites representam obstáculos concretos enfrentados pelos sujeitos, como desigualdade social, falta de participação e discriminação. Já o inédito viável representa a possibilidade de transformação dessa realidade por meio da ação coletiva e da educação crítica. Na prática, isso significa que a educação física deve dialogar com a realidade dos estudantes e promover reflexão sobre problemas sociais presentes no cotidiano. O objetivo não é apenas ensinar movimentos, mas contribuir para a formação de sujeitos críticos, conscientes e capazes de transformar sua realidade. Assim, esse mapa conceitual demonstra que a educação física escolar possui inúmeros desafios, mas também ganha grandes possibilidades de transformação social. Quando trabalhada de forma crítica, inclusiva e democrática, ela contribui para a formação integral dos estudantes, valorizando a cultura corporal, o respeito às diferenças e a construção da cidadania. E é isso. Obrigado a todos.